Diferença entre Cosme, Damião e os Ibejes. Caríssimos, o Cosme Damião está associado ao cristianismo, não é? Ao cristianismo diante da trajetória encarnatória dos médicos e assim, consequentemente, da sua história própria. E assim, diante da frequência da colonização e, consequentemente, da violência arbitrada em prol daqueles que foram trazidos de maneira forçosa de África para o Brasil, os ibejes, então, em frequência dupla, assim foram colocados em desapropriação, pois assim não eram colocados como a religião, não era colocado como seres a serem reverenciados, pois eram encarados como seitas, seitas maléficas, seitas maldosas, não é? E então, aqui os seres que aqui habitavam, que conseguiram sobreviver à transferência de África para o Brasil, então buscaram associar a frequência de Cosme e Damião, e ainda tem a frequência de Doum, não é? Alguns ainda colocam Doum também, a tríade, para estar alinhado aos ibejes. Os ibejes são frequências que são vozes que vêm da natureza e que falam com os seres humanos. Existem várias lendas colocadas em africano como se fossem itãs. Os itãs, assim creditados como lendas mitológicas, assim colocam a frequência dos ibejes como seres que aqui estão em primária força conectiva aos seres encarnados e, consequentemente, são protetores e regentes do ânimo, da alegria, da motivação, da essência que impulsiona para a frente. Então, os ibejes, assim, dentro desta comparação, não é, caríssimos? Dentro de um sincretismo, dentro do sincretismo, vocês colocam Cosme, Damião e ibejes. Por que colocar o caruru para Cosme e Damião, já sendo algo do cristianismo, não é? Então, dentro da religiosidade do catolicismo, não existe caruru, não é, caríssimo? Mas sim os ibejes. Por quê? Diante de algumas lendas, diante de alguns itãs, Xangô e juntamente com Yansan, assim associados, trazem a frequência vibratória dos ibejes e, consequentemente, o quiabo é um alimento associado a Xangô, assim como uma frequência também do dendê, e reverberando também uma associação naquilo que se coloca entre o dendê quente e o quiabo associado a Yansan e para também Xangô. Alguns podem acreditar somente o dendê à frequência de Exu, a frequência que movimenta, a frequência que age, a frequência que faz perder, que faz ganhar, que faz caminhar, que faz ficar parado, que faz sorrir, que faz chorar. Mas o caruru, que aqui vocês colocam em frequência do quiabo, não é? Assim traz a frequência desses dois campos vibratórios por conta de campos lendários mitológicos, não é? Campos mitológicos. Uma outra comida que você pode associar a Cosme e Damião, aos ibejos, como você queira associar, a depender de que manifestação você esteja, não é? E os ibejos ainda são enxergados como frequências da natureza, não é? A farofa feita com mel, farinha com mel, ou farofa de melaço. Isso também traz a frequência do doce e, consequentemente, traz uma aspiração associada dos ibejes em reverência ao orixá Exu da farinha, ou até mesmo alguns, aquele que abre os caminhos. Então, caríssimos, existem várias lendas. Talvez poderíamos falar algum momento de várias lendas, não é? Várias lendas, vários campos mitológicos e urbanos. E campos mitológicos, gosto bastante dos campos mitológicos de vocês aqui, dos povos originários do Brasil, dos indígenas, que são povos que associam campos da natureza, manifestações da natureza, com nomenclaturas distintas aos de África, mas em similaridade. Então podemos fazer uma analogia, não é? A estas frequências, as frequências que existem nos povos originários
indígenas. E o quanto é importante vocês empreenderem que as manifestações naturais, a chuva, o mar, a água doce e tantas outras frequências, os ventos, as tempestades, os trovões, os furacões e tantas outras manifestações, aquela água que brota da terra, que nasce da terra, as fontes e as nuvens, os vapores de água, o arco-íris, todas as manifestações, os povos originários davam nomenclaturas a estas forças, os povos encantados da natureza em manifestações. Sim?